Bom dia. Dando continuidade às nossas sessões de cabeça e pescoço, hoje eu vou apresentar sobre as neoplasias do nariz e dos seios paranasais, sob a orientação do Dr. Daniel e do Dr. Guido. Bom, é importante a gente frisar que se tratam de entidades raras, com prevalência aproximada de 3%, correspondendo a 1% de todas as neoplasias malignas. Apesar de serem entidades raras, não é incomum que no decorrer da sua trajetória como radiologista, o médico venha a se deparar com pelo menos um caso de suspeição de uma neoplasia do nariz ou dos seios nasais, né? Dada a grande quantidade de pedidos de exame dessa região. Possuem pico de incidência entre a quinta e a sétima décadas de vida, mais prevalente no sexo masculino. A anatomia do local favorece a grande diversidade de tumores. Há um atraso no diagnóstico, devido aos sintomas, né, e os sinais serem muito parecidos com doenças inflamatórias nasais, como sinusite, né? Então, ficam sendo tratadas clinicamente como caso de sinusite e acabam evoluindo mais tardiamente com sintomas que levam à suspeição, tais como anosmia, distúrbios visuais, neuropatia craniana, sobretudo de segundo, quarto, quinto e sexto par, ou edema facial. A distribuição é meio que equiparada de 50% de tumores benignos e 50% de tumores malignos. Entretanto, quando a gente fala de tumores dos seios paranasais, eles tendem a serem mais malignos. Esses tumores também podem ter origem epitelial, que são os carcinomas, como mesenquimais, que são os sarcomas. Os tumores epiteliais são os mais comuns e originam-se do revestimento epitelial, glândulas salivares acessórias e tecido neuroendócrino e do epitélio olfatório. Os tumores mesenquimais derivam do tecido de suporte. Na imagem, ATC é a melhor modalidade para avaliar alterações ósseas, como erosão da cortical, destruição, remodelamento, esclerose e espessamento. Já a ressonância é nossa aliada, né, para caracterizar os componentes de partes moles dos tumores, avaliar a extensão da invasão, se está acometendo estruturas importantes, né, vasculares e neurais, bem como a invasão da órbita e invasão dural do tumor. O protocolo de ressonância consiste em T1 e T2 sem contraste, um T1 com contraste axial e coronal, com ou sem saturação de gordura, e elas são obtidas para ajudar a diferenciar entre a mucosa inflamatória hiperintensa e o sinal relativamente hipointenso de um tumor celular. O STIR é útil para a detecção de linfonodos e edema de medula óssea. E na difusão, os valores B ideais postos na imagem do tumor nasosinusal para difusão pura são 500 e 1000 para calcular o coeficiente de difusão aparente. Então, vamos começar aqui com o primeiro caso, um paciente com exoftalmia, diplopia e cefaleia. Alguém pode descrever os achados ou sugerir o que acredita que seja, o que possa ser? Bom dia, Ananda. Bom dia, pessoal. Então, bom dia. Bom, nessa primeira imagem, nessa imagem da esquerda, a gente consegue ver um TC, certo? Em corte axial, TC, onde a gente consegue visualizar as células etimoidais anteriores, e dentro dessas células etimoidais anteriores, à esquerda, acredito serem células etimoidais anteriores, a gente consegue visualizar uma formação hiperdensa que respeita, nesse caso, o limite das células etimoidais, ela não invade, no caso, estruturas adjacentes, não tem um espessamento ósseo, ela tem densidade de osso mesmo, certo? Agora, ela tem uma densidade de osso, não invade a órbita, aparentemente. Nessa imagem ao lado, na do meio, é um ATC também, no corte axial, só que aí, nesse caso, ele já mostra uma imagem que é mais invasiva, né? Já invade mais no caso, já invade a órbita, já causa um efeito de massa um pouco maior, está localizado nas células etimoidais posteriores na célula esfenoidal também, no seio esfenoidal.
Na outra imagem temos um corte coronal, mas acredito que seja a mesma lesão do mesmo paciente, no caso, Isso. que também tem um efeito de massa e uma densidade assim, não parece ser uma densidade de osso, mas mas ele é mais denso, né? E na ressonância abaixo, uma ressonância ponderada em T2, acredito eu, que tem uma imagem, um hipossinal, né? Um hipossinal no local dessa lesão. Isso mesmo. Assim, pelo artigo que você tinha mandado, pareceu ser um osteoma, né? Um os- Isso é, mesmo. que ele pode ser denso, como pode não ser totalmente ósseo, né, no caso. Exato. É, realmente esse é um caso de osteoma, Heitor. E é um tumor sinonasal benigno mais comum. É o benigno mais comum. E ele geralmente são achados incidentais na TC. Ele possui os tipos maduro, tipo marfim e o tipo misto, que, se não me engano, é chamado também de ebúrleo. Os osteomas consistem na proliferação benigna do osso maduro dentro das paredes de um seio e são mais comuns nos seios frontal e etmoidal, como do caso que a gente viu, que tinha ali uma lesão no etmoidal, que inclusive se expandia, né, causando a invasão ali do seio esfenoidal posterior. O próprio osteoma, ele é predominantemente limitado ao contorno do seio, mas pode potencialmente levar à deiscência da parede do seio subjacente ou outras paredes ósseas também. A menos que o crescimento seja muito grande ou obstrua as vias de drenagem mucociliar, nenhum tratamento é necessário. E na TC, os osteomas podem demonstrar tanto o osso cortical denso quanto a aparência de vidro fosco. Ele tem um diagnóstico diferencial com outro caso de neoplasia dos seios nasais, que é a displasia fibrosa. Em raros casos, ele pode causar deiscência da parede subjacente, como eu já falei, com invasão da fossa craniana anterior e potencial extravasamento de líquido. Tem associação com uma síndrome, que é a síndrome de Gardner, que é uma desordem autossômica dominante rara, caracterizada por osteomas cranianos faciais múltiplos. E, geralmente, o paciente já tem um osteoma incidentalmente diagnosticado anos anteriormente a ser diagnosticado com a síndrome de Gardner, aproximadamente 17 anos de hiato entre a descoberta do osteoma e o diagnóstico da síndrome de Gardner. O osteoma maduro é também conhecido como osteoma esponjoso e é semelhante ao osso normal. E o osteoma marfim, ou ebúrneo, né, que eu confundi, é o marfim que é ebúrneo. Ele é o tipo histológico mais comum, ocorrendo em ossos densos, sem sistema de Havers. E na ressonância, eles vão apresentar um hipossinal em todas as sequências, podendo ser interpretados como ar, ou como um sinal vazio também. Mais um caso, alguém para dizer? Bom, então eu vou falando, né? Ananda? Tava Oi. olhando. Não, É. posso falar também. Ah, tá, vai. Não, fala. Eu vou falar então. Tá certo? Fala. Pronto. Aqui a gente está vendo, são 4 imagens, né? As primeiras duas, assim, que eu quero dizer, a superior e a inferior, são de uma tomografia, né? Corte axial e corte coronal, e as ao lado são uma ressonância, corte coronal e corte axial, T2, eu imagino, certo? Essas primeiras duas de tomografia, que a gente observa apontado pela seta, é uma lesão, eu digo assim, acho que é algo nodular, iso a hiperdensa, né? Que está mais no seio, nas células etimoidais posteriores, acho que pegando um pouco do esfenoidal também. E eu acho que essas setas, principalmente nessa imagem abaixo, é só para indicar que ela se estende também para um pouco para a órbita direita, né? Assim, é mais ou menos isso. E na ressonância, a gente vê que essa lesão tem um sinal intermediário, heterogêneo, realmente se confirma essa extensão para a órbita, mas ela não parece assim ter um aspecto infiltrativo de invadir
as estruturas adjacentes, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Assim, de diagnóstico, não sei se eu entraria muito no método. Assim, no método, mas assim, tem um aspecto como se fosse aquele, não sei se vidro fosco da displasia fibrosa, mas eu não tenho certeza. Vou deixar para ti, Ananda. Esse é um caso de displasia fibrosa, realmente. Tem esse padrão de vidro fosco, como você descreveu, né? A displasia fibrosa, ela é um distúrbio benigno do desenvolvimento do osso, no qual o tecido conjuntivo e o osso imaturo substituem a cavidade medular normal. Possui 3 padrões radiológicos, né? Que é o pagetoide, o esclerótico e o cístico, sendo o pagetoide o mais comum. Na TC, a gente identifica um padrão característico de matriz interna em vidro fosco, porém com substancial heterogeneidade, baseada no grau de mineralização desse tecido, do tecido fibroso. Os achados de imagem são bem mais inespecíficos na ressonância, com características de sinal dependentes da quantidade de tecido cístico versus tecido fibroso, sendo que o tecido fibroso é altamente vascularizado e metabolicamente ativo, né? Raramente a displasia fibrosa apresenta evolução para a malignidade. Mais um caso, se alguém quiser falar. Eu posso falar também, se ninguém for falar. Tá. Esse aqui, a gente vê as imagens acima. É uma TC de corte axial e corte coronal. E as abaixo, uma ressonância de corte coronal e de corte axial. Acho que T2 também. Certo. As de cima, a gente vê o seio maxilar esquerdo todo pacificado. E tem e parece abaular a parede medial, assim, como se fosse assim, invadindo a cavidade nasal. Não é nem invadindo, eu acho que abaula mesmo a parede do seio e toma a cavidade nasal. E parece também ter essa proeminência apontada pela seta, que é como se fosse uma hiperostose, né, na parede lateral do seio. E na de baixo, a gente vê uma lesão, né, hiperintensa, com essas lias hipointensas que tem aquele aspecto cerebriforme. E tanto a hiperostose em cima quanto esse aspecto cerebriforme já me faz lembrar do papiloma invertido, que tem esse aspecto de cerebriforme convoluto, né, que eu tinha lido. O meu palpite nesse caso é esse. Muito bem. Realmente trata-se de um papiloma invertido, certo? E eu vou falar dos papilomas nasocinusais. Existem 3 tipos de papilomas nasocinusais: os papilomas invertidos, papilomas cilíndricos e papilomas exofíticos. Eles podem evoluir assintomáticos ou cursar com epistaxe. São lesões amolecidas e facilmente sangrantes ao exame, né? A nasofibroscopia são lesões friáveis. Destes, os papilomas invertidos são o segundo tumor sinonasal benigno mais comum, porém, ainda assim raros, né? Como eu falei, a gente está falando hoje de entidades raras. E eles representam apenas 0,5 a 4% dos tumores sinonasais primários. E embora eles sejam classificados como neoplasia epitelial benigna, os papilomas invertidos podem se comportar de maneira localmente agressiva e têm alta propensão à recorrência após ressecção. E geralmente no local de fixação do pedículo tumoral, as paredes nasocinusais, é onde vai ocorrer essa recorrência. O papiloma invertido, ele possui origem no epitélio schneideriano, com crescimento endofítico. Eles são quase sempre lesões unilaterais. Na TC, a gente vai ver a opacificação unilateral do seio, que remodela ou desmineraliza o osso com extensão medial para o septo nasal, como foi muito bem relatado, né, na imagem, descrito na imagem. E na ressonância, a gente vê esse padrão cerebriforme, né, que são dobras mucosas repetitivas na sequência de T2, visto em 50 a 80% dos casos do papiloma invertido, ao passo que ele é incomum em outros tipos de tumores, correspondendo a menos de 20%.
Ele possui um efeito de massa lento, né? Ele vai ali evoluindo com remodelamento, afilamento, erosão e a esclerose óssea, né? De forma prolongada. E na ressonância a gente vê exatamente uma presença, né, ali de uma lesão expansiva, uma massa, e também a possibilidade de ter secreção, né, ou formação cística. Ele é hipointenso, a isointenso em T1 e isointenso a hiperintenso em T2. Possui um realce heterogêneo. É uma massa com densidade de partes moles ATC, que pode também ter calcificações, e a esclerose óssea adjacente, como a gente já falou, em forma de placa ou cone. E o padrão giriforme pela ressonância é o mesmo que padrão cerebriforme. Cerebriforme e giriforme, a gente está falando do mesmo padrão. A recorrência, né, como eu já falei, a depender da técnica, é alta, né, até 80%. E a transformação maligna, ela ocorre, a gente visualiza, né, a perda do realce do padrão cerebriforme normal, com a necrose central e uma invasão loco-regional, que pode ir ali para a órbita, né, ou plano de gordura facial profundo. Tem vários estudos que relacionam o papiloma invertido com a presença de infecção pelo HPV, bem como mutações no P53. Mas, caso, se alguém quiser falar. Bora lá. Aqui, pessoal, bom dia. A gente fez nessa Bom dia. letra A, né, um corte de tomografia axial, setinha mostrando uma lesão expansiva aqui na célula etimoidal direita, Isso. que tem densidade de partes moles. A B já é uma ressonância, né, no corte axial, em T2. Tem densidade intermediária. Acho que é captando contraste, acredito. Rechaça um pouco o septo nasal aqui da linha média. E que mais, além dessa lesão expansiva? Eu acho que é isso, né? Ives, desculpa, essa para não interromper o teu raciocínio, mas é porque o microfone da Samara tá ligado, eu acho que tá dando eco na tua fala. Aí, o microfone da Samara tá ligado e tá dando eco na tua fala. Pronto. Desculpa. Aí, onde é que eu tava mesmo? Ah, sim, falando da lesão, né? Aí o que falta falar é das possibilidades, né? Eu acredito que pela questão do real, se pensar em alguma lesão do espectro oncológico, né? Um SEC, ou um chivanoma, ou um pela questão da cartilagem, né? Um condrosarcoma também. Essas três, assim, eu botaria com possibilidade. Isso. Bom, mas esse caso específico é do chivanoma, certo? A gente vê uma lesão aí, né, com crescimento expansivo, como o Ives bem falou. É uma lesão bem delineada, com remodelação óssea e com realce pelo contraste. A lesão está localizada no seio etimoidal anterior direito, logo abaixo do teto etimoidal. E aqui ela bem realçada. Pronto, o chivanoma, né? São lesões neoplásicas benignas e possuem também sintomas inespecíficos, né? Se originam da baía neural dos nervos periféricos e o mais comum de cabeça e pescoço é o do oitavo par. Os nasos sinonasais são menos de 4% dos chivanomas de cabeça e pescoço e geralmente eles vão surgir ao longo do trajeto do nervo maxilar. Geralmente eles são de crescimento lento. Podem surgir tanto dos ramos oftálmicos como maxilares do nervo trigêmeo ou dos nervos autonômicos. Raramente possui a extensão intracraniana e orbitária. Na TC, a gente vai ver lesões expansivas, acentuadamente delineadas, que remodelam o osso. E se grandes, elas podem invadir estruturas vitais. Na ressonância, elas têm alta intensidade de sinal em T2 e em T1, elas tendem a ser isointensas ao músculo e circundadas por uma cápsula de baixo sinal. Após o contraste, geralmente se observa um forte realce homogêneo, como da imagem do caso que eu mostrei. Aqui a gente tem um caso de um paciente do sexo masculino, 13 anos, que apresentava congestão nasal e epistaxe recorrente. Alguém quer falar o que acredita que seja?
Ananda, Oi, eu vou tentar descrever qualquer coisa, você me ajuda, tá? tá certo. A primeira imagem, a imagem A, nela mostra um axial, uma ressonância, um axial ponderado, eu acredito que seja em T1, acho que é um T1, e a B, um T1 pós-contraste. É isso? Isso. Pronto. Então, a gente vê que nessa região, onde tem aqui apontado pela seta, tem uma lesão expansiva, aparentemente bem delimitada. Eu estou com dificuldade de centrar ela, eu vejo que, acho que pega um pouco de seio esfenoidal, mas eu não consigo dizer ao certo onde ela está centrada. Mas ela é uma lesão que ela tem um hipossinal no T1, aparentemente homogêneo, com um importante realce a meio de contraste. E um realce homogêneo também. E aí, na imagem C, a gente vê uma angiografia e a gente vê um emaranhado de vasos com uma artéria nutridora. E aí, que eu também não vou saber dizer qual é, mas a gente vê que é um paciente do sexo masculino, um paciente jovem, então acho que tudo isso também direciona para a gente pensar no diagnóstico, que seria o angiofibroma nasofaríngeo juvenil, que é uma lesão benigna, mas localmente agressiva e bem vascularizada, né? Mas essa seria minha hipótese diagnóstica. Só não consegui definir muito bem o local da lesão em si. Na fonte, né, dizia que era uma lesão no forame esfenopalatino com extensão lateral para a fossa pitérigo-palatina. Mas é isso mesmo, Marina. Trata-se de um angiofibroma nasofaríngeo juvenil. Eu coloquei, assim, umas curiosidades, né? Hipócrates descreveu pela primeira vez no século V a.C. o angiofibroma nasofaríngeo juvenil. É uma lesão sinonasal benigna, mas localmente agressiva, contendo apenas 0,05% de tumores de cabeça e pescoço, e tem uma incidência relatada de 1 para 5 mil até 1 para 60 mil. É uma malformação vascular de células sensíveis à testosterona nas placas pterigoides da fossa pitérigo-palatina. São vistos apenas na adolescência do sexo masculino. Por isso, né, a Marina também relacionou, né, o diagnóstico com a clínica do paciente, com a idade e sexo. Na TC, a gente vai ver uma massa de tecido mole, expandido o forame esfenopalatino e a fossa pitérigo-palatina, deslocando anteriormente a parede posterior do seio maxilar. E na ressonância, a gente vai ver uma massa avidamente realçada, muitas vezes com vazios de fluxo interno visíveis, que refletem a hipervascularização subjacente da lesão. A biópsia incisional, né, não é recomendada nesses casos, devido a ser uma lesão altamente vascularizada. Mais um caso de uma neoplasia benigna. Alguém gostaria de falar? Oi, Ananda, bom dia. Bom dia. Vamos ver se eu consigo descrever aqui um pouco essa lesão. Então, temos 4 imagens de ressonância magnética, ponderadas em T1, primeiro um axial, um sagital e as duas últimas, 2 cortes coronais. É uma massa, né, uma formação expansiva, heterogênea, com um alto sinal em T1. No sagital, ela parece ser extraaxial, causando aí a compressão dos lobos frontais. Ela é provavelmente proveniente aí da linha média, tem acometimento simétrico dos dois hemisférios, né? Causei um abalamento, uma deformidade, acho que da lâmina cribiforme, aí um abalamento dela. Deixa eu ver mais o que é que eu consigo falar. O símbolo, né? Ali o giro do suco do símbolo também tá comprimido pela massa, por essa formação expansiva.
pensando numa formação expansiva, extraxial, tumor benigno, que causa essa compressão, acomete aí também parte da linha média, eu pensaria no meningioma, né? Isso mesmo. Esse Dizendo caso é do meningioma. Bom, os meningiomas, né? Eles possuem origem neuroectodérmica com diferenciação meningea, o que o torna raro fora do sistema nervoso central. Mas aí a gente lembra, né, que no período embrionário, na linha média, aliás, no período embrionário, né, a gente pode ter resquícios de tecido neural fora do sistema nervoso central também. E as heterotopias do tecido meníngeo podem ser encontradas principalmente na linha média da cabeça, no pescoço e tronco, com meningioma surgindo a partir dessas localizações de tecido neural ectópico. Os seios frontal, maxilar e etimoidal são os mais acometidos. Ele é mais prevalente em mulheres, raro em crianças. E para ser considerado primário, a gente tem que excluir primeiro que esse tumor não tenha se originado como metástase ou extensão direta de um meningioma intracraniano. E aí a gente vai ver, né, se há integridade das paredes, se realmente essa lesão está surgindo, tem o seu sítio primário em um seio, ou se ela já veio já era intracraniana anteriormente. Na ressonância, o sinal pode estar ISO ou hipointenso em T1 e o sinal heterogêneo em T2, devido à presença de calcificações e focos císticos. E na TC sem contraste, a gente vai ver uma massa hiperdensa, né? Lembrando que a TC, ela é importante para a gente, para visualizar a questão óssea, né? Se há invasão óssea, se está esclerosando o osso, se está deformando essas paredes ósseas. Agora, terminando aqui nossa parte de tumores benignos, vamos falar dos tumores malignos. Eles correspondem a 3% dos cânceres de cabeça e pescoço e é muito relacionado a exposições ocupacionais, né? Tais como a pó de madeira, níquel, cromo, substâncias químicas e da indústria têxtil. 80% se localizam no seio maxilar. E o segundo mais frequente é o seio etimoidal, principalmente com o desenvolvimento do adenocarcinoma. 73% dos carcinomas são epidermoides, e o epidermoide, ele é um que está bastante relacionado à exposição ocupacional. Ele é os mais frequentes, né? São o carcinoma epidermoide e o estésio neuroblastoma. Os sintomas também são inespecíficos, podem simular no início um processo inflamatório e acabar sendo tratado como uma sinusite, e só mais adiante, ou por um exame de imagem, ou já por aqueles sintomas que chamam mais atenção, né, como anosmia, epistaxe, edema facial, que o médico acaba suspeitando que o paciente possa estar com um tumor. Então, é difícil, às vezes, para o radiologista sugerir o diagnóstico histológico devido à sobreposição de imagens, né? No estudo dessa região, há bastante sobreposição de imagens. E o papel do radiologista é descrever as estruturas envolvidas para auxiliar no planejamento cirúrgico, no estadiamento e na avaliação do prognóstico do paciente. A TC, né, como a gente já falou, é para visualizar, né, e delimitar as margens ósseas, e a ressonância, ela tem uma importância no estudo da parte mole desse tumor, principalmente para diferenciar a doença inflamatória da neoplasia. Então, a gente tem presença, né, pode ter presença de secreção e inflamação da mucosa, que são estruturas que têm alto conteúdo de água, portanto, vão apresentar alto sinal em T2 e o realce periférico. E os tumores, a maioria é de alta celularidade, possuem o sinal intermediário ou baixo em T2 e o realce, né, por meio de contraste. O estadiamento, né, das lesões. Lembrando que as tabelas de estadiamento a gente tem acesso fácil, né, quando precisa. Falando de carcinomas da cavidade nasal e dos seios paranasais, o estadiamento, ele é dividido a partir da origem primária do tumor, certo? Se ele for um tumor primário do seio maxilar, ele tem essa primeira tabela aqui de estadiamento, certo?
E se ele for um tumor da cavidade nasal ou do seio etmoidal, a gente parte para essa segunda parte da tabela. E aí a gente vai avaliar, né, também a presença de acometimento de linfonodos, para poder estar fazendo esse estadiamento. Lembrando que o estadiamento, ele é pós-operatório, né, após a cirurgia, o estudo da lesão é realizado propriamente o estadiamento. Mas, assim, é importante a gente saber, né, que vai depender da origem, né, do sítio primário da lesão, para onde a gente vai estar estadiando esse paciente, né, o que a gente vai estar observando aqui, para no final estar dando o TNM do paciente. Bom, historicamente, os limites de ressecabilidade tumoral do seio maxilar são descritos por uma linha que é chamada linha de Holmgren, que ela se estende do canto medial do olho até o ângulo da mandíbula. E o papel do radiologista é auxiliar, né, referir para o médico assistente o envolvimento potencial de estruturas críticas, né, como a fossa pterigo-palatina, órbitas, pálato, base do crânio e o comprometimento ali de nervos ou de estruturas vasculares importantes para auxiliar no manejo cirúrgico adequado ou até mesmo na radioterapia. Aqui é um caso, tá, de um tumor, a neoplasia maligna. Alguém gostaria de falar? Oi, Oi. a gente tem uma ressonância, né, um corte sagital, coronal, axial, corte T2, né, e o T1 pós-contraste. A gente tem uma lesão de aspecto infiltrativo, né, heterogênea. Ela vai acometendo mais centrada à direita, né, vai acometendo células etmoidais anteriores, médias, posteriores à direita, seio maxilar, septo nasal também, certo? Aparentemente, não sei o que ela tá querendo mostrar nessa seta, mas parece ter um conteúdo mais líquido aí no coronal, formando talvez até um nível. No último post, né, a gente vê um realce, né, um pós-contraste, acometimento também além do seio, né, de tecido cutâneo, partes moles. Então, como você disse, né, um tumor maligno, né, aspecto infiltrativo, possivelmente até que você falou, o epidermoide, né? Isso. Carcinoma epidermoide ou de células escamosas. Realmente, aqui, né, tem essa parte mais hiperitensa, que pode também ser... Eu não consegui ouvir quando tu falou, na verdade. Mas a secreção, né, pode estar presente nessa área também. Ok. Pronto, carcinoma epidermoide. Ele é o tumor sinonasal maligno mais comum, né, de 80%, seguido pelo adenocarcinoma. Ele está associado à exposição ocupacional, como eu falei anteriormente, né, pó de madeira, couro, níquel, cromo e diversas outras substâncias, principalmente da indústria. O seio maxilar é o mais acometido, seguido pela cavidade nasal, seio etmoidal, seios frontais e esfenoidais, correspondem a menos de 2%. Ele é um tumor bastante invasivo e tem uma predileção ali pela faixa etária de 60 a 70 anos. Algumas fontes falam que a partir de 50 também, e principalmente homens. A sobrevida de 5 anos é relatada aproximadamente 50% ou menos. E um fator importante é o local do tumor. Os originários da cavidade nasal apresentam melhor prognóstico do que os carcinomas dos seios etmoidais e maxilares. Ele acomete principalmente os linfonodos do primeiro, segundo e terceiro níveis e os retrofaríngeos. As metástases para a região tonsilar são mais comuns, quando os seus etmoidais e esfenoidais posteriores também estão envolvidos. Próximo caso.
Bom dia, Bom dia. vamos lá. Nós temos 4 imagens, né? Todas no axial, a TC, a segunda, acho que é um T2, é isso? Aqui, né? Tu diz? Isso, acho que é o T2. Aí a terceira T1 e depois, acho que é T1 pós-contraste. Isso. Aí conseguimos ver, né, essa lesão redonda, bem delimitada, que aí vai estar a hipodensa, né, na tomografia, e vai ter um sinal heterogêneo na ressonância, com hipersinal, né, principalmente na região da periferia dela, né, e que está exibindo esse efeito expansivo, né, na região da maxila direita, vai estar também obliterando, né, o seu maxilar direito, e aí então ela também vai ter um hipersinal, tanto tem um como T2, e na última, acho que está mostrando que tem um realce pelo contraste, de uma maneira geral, mas que naquela porção ali mais anterior tá tendo um maior realce, vamos dizer assim, né? Isso mesmo. E com relação ao diagnóstico específico, acho que eu não vou saber dizer não. Certo. Alguém gostaria de sugerir algum diagnóstico? Esse é um caso, foi muito bem descrito, os achados. Esse é um caso de um carcinoma adenoide, né? E a gente entra aqui na parte de tumores de glândulas salivares, né? O carcinoma adenoide cístico, né, que é o do caso, tem também o mucoepidermose, o carcinoma indiferenciado e os adenocarcinomas. O adenocarcinoma, ele tem uma predileção para se desenvolver no seu etimoidal, levando a uma erosão da placa cribiforme e um envolvimento dural. A maioria dos tumores de glândulas salivares menores vai crescer no palato e, posteriormente, vai se estender até a fossa nasal e as cavidades paranasais. O carcinoma adenoide cístico, que é o do nosso caso, ele é o mais frequente, né? E tem uma predileção ali para estar se desenvolvimento no seio maxilar e na cavidade nasal. Ele tem a disseminação perineural e de skip metástases. Pode ser indiferenciado e as metástases, a sua maioria, ocorre para pulmão, cérebro e ossos. Mais um casinho. Ananda, Bom, quer falar, Samara? posso falar? Você quer? Posso Fala falar? que qualquer coisa eu complemento. Pronto, tá certo. Aqui a gente tem 3 imagens, certo? Me corrija se eu estiver errada. A primeira é TC corte axial, a segunda é uma ressonância axial ponderada em T2 e a terceira ressonância axial ponderada em T1. E principalmente na primeira, a gente vê como se fosse uma formação de uma massa bem delimitada, que vai pegar tanto essa parte da cavidade nasal, quanto o seio maxilar também, e etimoidal. E está bem representada essa primeira imagem. Na segunda, a gente tem a representação, no entanto, com um alto sinal, né, nessa ponderada em T2, e na terceira a gente vê como se fosse um realce mesmo de contraste dessa lesão. E pelo artigo que você mandou, parece como se fosse um sarcoma, né? Condrosarcoma, essa representação. Isso. Alguém queria falar mais alguma coisa? Ananda, deixa eu só, né, só complementar mesmo. Então, a gente vê na imagem A, na TC, janela de osso, né, que tem uma imagem com densidade de partes moles, que aparenta estar centrada realmente aqui no seio maxilar direito, estendendo-se também para o meato nasal, células etimoidais. Nessa setinha a gente vê que ela aparenta, né, erodia, não tenho certeza, mas aparenta erodia a parede lateral do seio maxilar. E aqui, na medial, tem essa calcificação, né? Seria uma parte mais calcificada, periférica. Aí,
A gente até poderia pensar em matriz condral por conta da ressonância mesmo, porque tem o hipersinal em T2, né? A gente sabe que tem um teor de água maior. Aí eu volto para a tomografia, procuro calcificações centrais, não consigo ver, mas eu vejo que tem essa calcificação periférica. Aí, no T2, eu acho que ela é predominantemente hiperintensa, mas eu vejo que tem umas áreas de hipossinal, como se fossem uns septos, que quando eu correlaciono com o pós-contraste, ele aparenta realçar também apenas essas áreas, né, que eu acredito que devam ser septos. E ali aquela calcificação que a gente viu na TC, na ressonância, que no T2 a gente também vê, ou desculpa, no T1 a gente também vê, com hipossinal na seta. O seio esfenoidal direito está opacificado, mas não me parece ser acometimento neoplásico, talvez seja só uma opacificação, mas também não tenho certeza. E eu acho que é isso. Aí eu também iria na ideia da Samara de matriz condral. Isso mesmo. É um casinho de condrossarcoma, foi muito bem descrito pelas duas. O condrossarcoma, ele é um tumor de cartilagem maligna, que é o segundo tumor maligno primário mais frequente do osso, e o sarcoma mais comum que afeta os seios paranasais. Na TC, a gente vai ver uma lesão heterogênea, que pode ser multilobulada, com matriz condroide, calcificações centrais e periféricas dispersas. A matriz condroide tem alto teor de água, ou seja, ela vai ter uma atenuação menor quando a gente comparar com a estrutura muscular. E na ressonância, a gente vai ver um hipersinal em T2 e hipossinal em T1, devido às calcificações da matriz condroide. Além disso, o septo mostra sinal baixo em T1 e T2. E naquela imagem, quando a gente vê ela pós-contraste, a captação dos septos, a gente vê um baixo sinal da matriz e a gente vê um baixo sinal da matriz adjacente aqui, pós-contraste, né? Aqui. E esses septos com hipersinal. Mais um casinho. Não é nada, deixa eu falar aqui. Assim, tentar falar, né, também. Temos duas imagens de corte de TC, azul de cima, tomografia, um corte axial e o outro corte coronal com janela de osso. E aí o que a gente percebe é uma pacificação dos dois seios maxilares, né, completa, com um material com densidade de partes moles. No seio maxilar direito, ele parece, na verdade, nos dois, né? Ele tem uma erosão das paredes laterais do seio e tem uma extensão também para tecidos adjacentes. No coronal, a gente vê bem essa extensão, né? E a erosão da parede, tanto lateral, também tem a erosão ali da parede superior, na região infraorbitária. Uhum. Quando a gente vai para a TC, é uma TC, uma T1, acho que ali eu não estou conseguindo ver ali o nível da espinha para ver da medula, para ver o líquido, mas eu acho que é uma T1 e um pós-contraste. E aí, na TC um sinal um pouco alto, mas não tão alto, mas tem um intenso realce ao contraste, intenso não, né, tem um realce ao contraste, e a gente vê também que tem realmente essa extensão para a parte da erosão, né, que foi melhor visto na tomografia, mas tem essa extensão para partes moles, né, planos musculares aí adjacentes. Essa característica de uma lesão mal definida, com erosão óssea, invasão de estruturas adjacentes, volumosa, né? Me lembra muito o linfoma, Isso. que a gente até viu também ele nas sessões de músculo, né? Era bem parecido com essas características. Isso. Esse é um linfoma de células B. Falando um pouquinho dos linfomas. Os linfomas Hodgkin e não Hodgkin, eles frequentemente envolvem também a cabeça e pescoço.
O linfoma corresponde à segunda neoplasia maligna mais comum de cabeça e pescoço. O não-Hodgkin é a neoplasia não epitelial mais comum, representando aproximadamente 0,2 a 2% de todas as neoplasias nasocinusais. E ele tem uma predileção por se originar na cavidade nasal. Mais comum o diagnóstico para massa cervical unilateral entre 21 a 40 anos, né? Ou seja, é aquele adulto jovem. O linfoma de células B, que é o do caso, ele é o mais comum e é menos agressivo e tem um melhor prognóstico, enquanto que os das células T, ele acomete mais jovens, né? Predileção pela cavidade nasal e tem uma associação descrita com a infecção pelo vírus Epstein-Barr. É uma massa destrutiva que vai fazer o diagnóstico diferencial com carcinoma epidermoide, esthesioneuroblastoma e com a granulomatose de Wegener. Embora o linfoma não-Hodgkin extranodal possa estar associado a isso, a frequentemente vai demonstrar um padrão infiltrativo, permeativo subjacente da invasão óssea, uma potencial característica que vai estar diferenciando do carcinoma de células escamosas, né, que é o epidermoide. O linfoma, né, da cavidade nasal, ele é mais homogêneo em T2 e vai apresentar um menos realce. O carcinoma vai acometer mais os seios paranasais. A gente pode ter também no linfoma presença de obstrução nasal, úlceras, paralisia de nervo craniano, epistaxe e dor. Então, sintomas aí que já estão sugerindo uma gravidade, né, paralisia de nervo, né, ulcerações, a massa volumosa com sinal intermediário e moderado realce. Aqui era um casinho, mas eu fiquei preocupada dessa aula se estender muito e resolvi colocar a imagem e a descrição, certo? A gente tem uma TC coronal que demonstra a pacificação nasocinusal avançada com erosão da fossa olfatória direita e da lamela lateral. E na TC coronal, sim, esse paciente, eu não falei, ele foi submetido, ele fez o exame de imagem, teve o diagnóstico de uma lesão tumoral, fez a ressecção cirúrgica, e aí ele voltou com esse outro estudo aqui depois. Então, a gente vê que na TC coronal, após ressecção cirúrgica, a gente ainda vai ver que existe uma opacificação bilateral e foi realizada a PET-CT, que confirmou que existia lesão residual, né, decorrente do setimoidal anterior direito. O melanoma, né, melanoma maligno. Os melanócitos, eles migram a partir da crista neural durante o período embriológico. E, enfim, pode ter tecido embrionário melanocítico, que tardiamente vem a desenvolver o melanoma. O septo nasal é a origem mais comum, predominando na metade inferior, podendo pegar a parte lateral, né? O septo nasal, a parede lateral e a concha nasal inferior são comumente acometidos, podendo também acometer seios maxilar, etimoidal e frontal. É uma doença, né, do homem branco, faixa etária de 50 a 80 anos, com os sintomas de obstrução nasal e epistaxe. Ele é mais letal do que o melanoma cutâneo. E, comumente, quando ele apresenta metástase, ela se apresenta para pulmão, fígado, cérebro e pele. Na TC, a gente vê uma massa, né, com características de tecidos moles, sólida, com contornos lobulados e apresentando remodelamento ósseo com que pode ter, né, destruição e erosão associadas. E na ressonância, um hipersinal em T1 e hipossinal em T2, né, devido à presença justamente da melanina, podem haver íons metálicos e também a presença de sangue, né, a própria hemorragia, causando essa característica do sinal de ressonância. Um outro tumor importante, né, maligno dessa região, é o esthesioneuroblastoma. A gente vê aqui nessa imagem uma massa, né, nasocinusal, nessa TC coronal, com o afilamento do periósteo da parede orbitária medial, e deiscência da placa cribiforme também. Na ressonância, a gente vê uma massa isohipointensa, heterogênea em T2, e que vai se estender ali pelo assoalho da fossa craniana,
tem uma cintura, né, característica ao nível da placa cribiforme, hiperintensidade focal em T2, justamente na interface, né, entre o cérebro e tumor, a gente vai ver que tem essa hiperintensidade focal. E um sutil hiporrealce também associado, sugestivo de um pequeno cisto apical, o que vai corroborar, né, para um diagnóstico presuntivo de um estesioneuroblastoma. É um tumor neuroepitelial raro da fossa nasal superior, que vai crescer no epitélio olfatório da placa cribiforme ou da cavidade nasal. Ele possui ele tem distribuição bimodal, né, podendo ocorrer na faixa etária de 11 a 20 anos e de 51 a 60 anos, geralmente. São tumores sólidos da cavidade nasal. Devido à proximidade com o assoalho da fossa craniana anterior e da placa cribiforme, eles acabam tendo uma alta taxa de extensão intracraniana, né, como esse do caso da imagem. Podem apresentar calcificações e cistos adjacentes, causar, né, a erosão da placa cribiforme, também como o do caso, e das fóveas etimoidais. É um tumor que tem comportamento agressivo, vai metastizar em 20 a 30% dos casos, e na ressonância vai ter um sinal intermediário em T1, hipersinal em T2 e o realce homogêneo. Bom, essas foram as minhas referências, né? Grande parte do texto da aula veio do livro, do CBR de cabeça e pescoço, e os casos, né, a descrição das imagens, e uma parte mais atualizada da aula veio desse artigo, foi orientado pelo Dr. Guido, né, esse artigo ele me indicou, e é um artigo recente, né, de 2020, e aqui da OMS foi de onde eu tirei a parte do estadiamento dos tumores malignos. Alguém tem alguma dúvida? Obrigada. Amanda, só parabenizar pela aula. Obrigada. Só fazer uns comentários. Muitas vezes os tumores sinonasais a gente é solicitado para avaliar se existe uma tendência de ser mais uma lesão benigna ou maligna, né? Às vezes esse é o questionamento, né? Nem sempre é fácil isso, né? Você vê que algumas lesões benignas têm um aspecto mais agressivo também, como você mostrou aí. Verdade. Aí existem alguns critérios, né? Basicamente aí você tem que incluir também a ressonância, tanto de tomografia quanto de ressonância, né? A tomografia você mostrou aí vários casos com envolvimento ósseo, né? Então assim, esse é a primeira coisa que a gente olha, se há infiltração óssea e se esse envolvimento as cavidades paranasais invadindo partes moles, isso aí sugere uma lesão maligna, né? E na ressonância, que a gente vê mais, além disso, também a gente vê a presença de necrose, e a necrose, né, como todo tumor maligno, ele tem necrose, né? Todo canto, né? E aí não é diferente. Então, se você vê necrose dentro de uma lesão, mais sugestivo de necrose sugere também que seja mais maligno. Como o exame ele é um exame geralmente que envolve a face e o pescoço, você tem que olhar linfonodomegalia, né? Se tem linfonodomegalia também sugere que seja maligno. E finalmente a difusão, né? Que cada vez mais tem ganhado importância, né? Na avaliação de cabeça e pescoço. E a gente avalia o ADC, né? Coeficiente de difusão aparente das lesões. Sempre com o ADC mais baixo, sugerindo lesão mais maligna. Nos tumores sinonasais, o cutoff aí que se usa de maneira geral, de acordo com alguns artigos, é 1.2, né? Abaixo disso, né? Geralmente fica em torno de 1, né? Em todos os tumores, né? Mas especificamente aí no sinonasal, acharam esse valor aí 1.2 como sendo de boa acurácia para diferenciar entre maligno e benigno, tá? Parabéns aí a todos que participaram também. Bom dia.